Bom dia, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as doenças causadas pelas bactérias, né? As bactérias, em sua grande maioria, elas são patológicas, transmissores de algumas doenças como tuberculose, difteria, hanseníase, coqueluche, a pneumonia e as meningites, que são as meninges meningocócicas, né? Que são transmitidas pelas bactérias. A gente vai ver que essas bactérias são causadores, sim, de, em sua grande maioria, algumas patologias, certo? As bactérias já foram consideradas causadores de todas as doenças, inclusive todos os tipos de câncer. Antes, a gente tinha as bactérias como uma única causalidade. A gente tinha as doenças como única causalidade. Uma causa só para todas as patologias, que no caso seria os micro-organismos. Hoje a gente percebe que tem a multicausalidade, que essa multicausalidade é causada, uma patologia causada por vários fatores genéticos, fatores ambientais, fatores genéticos, fatores ambientais, fatores externos, tá? Mas isso foi um tempo em que a microbiologia dava os primeiros passos. As bactérias são seres unicelulares formados por uma única célula, né? Procariontes, ou seja, não tem membrana envolvendo o núcleo e nem envolvendo esse material genético. Algumas bactérias são causadoras de doença. No entanto, existem bactérias que possuem grande importância ecológica, com as bactérias fixadoras, que participam do ciclo de nitrogênio ou do ciclo de decompositores. As bactérias, elas são decompositoras de matéria orgânica, tá? Elas ajudam na decomposição dessa matéria orgânica, não só de alimentos, mas também na questão da putrefação, principalmente de seres vivos, quando a gente é sepultado, a bactéria que faz essa questão dessa decomposição, tá? A primeira doença bacteriana que a gente vai falar é a cólera, né? Que é a cólera devido ao avanço da industrialização brasileira. Não só a cólera, mas todas as doenças transmissíveis através do saneamento básico foram doenças que tiveram uma grande disseminação por conta do aumento da população, por uma questão também o advento do êxodo rural, do homem que saiu do campo para ir para a cidade, foi feita aglomeração de pessoas, em cortiços, a cidade não estava preparada para esse contingente de pessoas e acabou que a dificuldade de saneamento básico, as más condições de vida fizeram com que as pessoas tivessem essa questão do aglomerado, né? E a falta de estrutura da cidade fez com que disseminasse algumas patologias, inclusive a cólera, tá? A cólera dizimou milhares no início do século passado e continua assolando países com baixas condições de saneamento básico e extrema pobreza, como o Haiti. Aquele que cita países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, onde a gente tem um nível de saneamento básico muito baixo. Causado pela bactéria Virion choleriae, conhecida como Vibrio colérico, entre os principais sintomas estão a diarreia intensa, que a diarreia é o principal sintoma característico da cólera, porque ela causa uma desidratação grave, principalmente se for criança e idoso. Fezes aquosas ou fezes líquidas e esbranquiçadas, tá? E o vômito, que não pode causar desidratação grave. Se o doente não receber socorro médico a tempo, pode morrer. O paciente ele pode morrer por uma desidratação grave ocasionada pela cólera, por conta da desidratação através das diarreia, tá? A cólera é uma doença causada pela bactéria conhecida como Virion leprae, é transmitida por água e alimento contaminado. O paciente elimina os ovos e os cistos nas águas e a água vai contaminar os alimentos e a própria água ingerida. Através da cólera você pode ter a manifestação da cólera, principalmente os alimentos crus, como as folhas, verduras e frutas, como por exemplo a maçã, que a gente ingere ela de forma crua, inclusive com a casca, tá? A bactéria se instala no sistema delgado dos seres humanos, causando diarreia, né? Muita diarreia, náuseas, vômitos, dores abdominais, tá? Por conta da forte diarreia, a pessoa logo fica desidratada, que é o mais agravante, a desidratação grave dos pacientes que têm cólera, tá? Pode perder muito líquido. O indivíduo contaminado perde também rapidamente, ficando com olhos encovados, que são os olhos fundos,
pele preguiada, tá? Um pouco seca e enrugada. E a prevenção se acontece através dos cuidados de higiene e saneamento básico. Esses cuidados de higiene e saneamento básico são os cuidados que a gente tem para prevenir não só a cólera, mas todas as doenças que são transmitidas por falta de saneamento básico, certo? O tratamento. O objetivo do tratamento é repor o líquido dos eletrólitos que essa pessoa perdeu. Então, a gente vai tratar através da hidratação, para que essa pessoa não desenvolva desidratação, e vai repor os eletrólitos através de algumas medicações, como soro, complexo B, vitamina C, tá? Sódio, potássio, perdidos em decorrência da diarreia. Dependendo da sua condição, você pode ter que tomar líquidos endovenosos por conta que o oral o paciente está regurgitando, o paciente está vomitando. Então, se o paciente está vomitando, não custa nada você fazer a medicação endovenoso por conta que o paciente vai ingerir essa medicação, esse alimento, e ele vai regurgitar, tá? O antibiótico que podemos ser usados é a tetraciclina, principalmente o adoxiclina, e antibiótico endovenoso para ajudar no tratamento mais rápido desse paciente de cólera, tá? Passamos para a tuberculose. A tuberculose é transmitida por uma bactéria que ataca principalmente os pulmões. O paciente de tuberculose ele tem uma tosse seca, que pode durar meses ou talvez até anos, dependendo do tratamento que esse paciente vai desenvolver, tá? Quando não tratado, o paciente ele pode desenvolver perda de peso, cansaço, febre noturna, sudorese, tá? Tosse com eliminação de sangue, que a gente chama de hemoptise. O paciente ele vai ter uma tosse persistente com sangue presente no catarro, né? Que a gente chama de hemoptise. Hoje a tuberculose é uma doença perfeitamente tratável. A gente trata ela através de todo o tratamento da tuberculose gratuito, fornecido pelo SUS, tá certo? Com antibióticos que podem geralmente ser administrados por um determinado período, a longo prazo. A principal prevenção é a vacina, que é administrada no primeiro dia de vida, que é a BCG, que o paciente desenvolve a imunidade contra a tuberculose e até mesmo os concomitantes, que são os pacientes que têm contato com esse paciente tuberculoso. Os sintomas da tuberculose: o paciente desenvolve febre noturna, né? Geralmente no período da noite, muita tosse, é uma tosse crônica, e o paciente pode desenvolver tosse com sangue, suor noturno, sempre o paciente vai ter uma sudorese excessiva, tá? Falta de apetite, ocasionando a falta de apetite, o paciente desenvolve uma perca de peso, cansaço, né? Que é a falta de ânimo, tá? E também uma dor no peito. Essa dor no peito não é uma dor cardíaca, porque a dor cardíaca é uma dor que aperta, né? É uma dor constante. Essa dor constante é por conta que os pulmões estão levemente infeccionados por conta da tuberculose. A hanseníase. A hanseníase é mais conhecida como lepra, né? É uma doença causada por uma bactéria conhecida como bacilo de Hansen, tá? O Mycobacterium leprae. A transmissão acontece através do contato direto com as lesões do paciente. Não é com o paciente, aperto de mão, essas coisas a gente não consegue pegar hanseníase. É em contato direto com a lesão do paciente, tá? Essa lesão, ela agride o sistema nervoso, fazendo com que a pessoa perca a sensibilidade da região afetada, né? O paciente vai sentir dor, aumento da temperatura da lesão, tá? Ele vai perder a sensibilidade da dor e da temperatura. A principal característica da hanseníase é a perca da sensibilidade, a perca da dor, tá? A perca do aumento da temperatura, tá? Por outro motivo, quando não tratada ou identificada, a pessoa com lepra pode danificar ele pode danificar irreversivelmente essa pele ou esse tecido que foi necrosado. A hanseníase ela afeta o sistema nervoso do paciente, não só a questão de lesão, mas ele afeta esse sistema nervoso, ocasionando que o paciente ele tenha redução, tá? Da questão dessa mobilidade, dessa motilidade na questão aí do paciente que tem várias lesões de hanseníase, por exemplo, né? O paciente que é multibacilar. Os ferimentos, que nem mostra aqui, só deixa eu terminar aqui. Os ferimentos, a hanseníase hoje é perfeitamente tratável, como a gente já falou, né? As formas de contágio são as formas onde o paciente, onde ele transmite através da lesão, tá?
A gente tem aqui o paciente com de 1 a 5 lesões, que a gente chama de paucibacilar, e o paciente multibacilar, que é o paciente que tem 5 lesões, tá? A gente tem essa divisão aí na hora de classificar a hanseníase, entre paucibacilar, que é de até 5 lesões, e multibacilar, que é acima de 5 lesões. É importante, em alguns casos de hanseníase, poder ocorrer sem mancha. O paciente às vezes não tem mancha, ele tem uma vermelhidão, ou então somente a perca da sensibilidade, a perca da sensação da dor, por conta que atinge o sistema nervoso. Como que é a transmissão? Através de copo, prato, talheres, assentos, cadeiras, bancos, abraços, beijos, contatos rápidos, picada de inseto, relação sexual, aleitamento materno, doação de sangue. E a mãe também pode transmitir para o filho, dependendo da idade gestacional e do tipo de parto. A profilaxia. O diagnóstico tem que ser precoce, né? O diagnóstico tem que ser de forma precoce, para que a gente consiga tratar não só o paciente, mas as pessoas que têm contato com esse paciente, que tiveram contato intradomiciliar com esse paciente de hanseníase, tá? Técnicas de prevenção de incapacidade e o uso da BCG, que é a vacinação que vai prevenir contra a hanseníase. O tratamento da hanseníase é oferecido pelo SUS, é um tratamento monitorado. O paciente vai fazer o uso da medicação na frente do agente de saúde, na frente do enfermeiro do seu bairro, para que ele consiga fazer realmente esse tratamento. A gente chama de dose supervisionada ou dose monitorada. Vem esses comprimidos para que o paciente faça o uso da medicação. O tratamento é oral, para que o paciente, e depois de 7 dias, o paciente não transmite mais a hanseníase. A leptospirose. A leptospirose também é uma doença que veio acometida por falta de saneamento básico. É uma doença infecciosa. A bactéria Leptospirose interrogans é uma zoonose, é uma doença de animais, ocorre no mundo inteiro, menos nas regiões onde tem menos população. Quanto menos população eu tenho, menos adoecimento. No caso aqui da leptospirose, é uma doença transmitida por falta de saneamento básico, pela escassez ou então pela redução desse saneamento básico, tá? Por ela ser uma zoonose, ela é uma doença transmitida pelos animais, que no caso são os ratos, né, que são o principal agente transmissor. 90% dos casos dessa doença é benigna, ela não é uma doença letal, tá? Também conhecida como doença de Well. A falta de infraestrutura facilita a proliferação de ratos e a disseminação. A ausência de saneamento básico é o principal fator para a medida profilática contra a leptospirose. Então, a gente não é um agente transmissor da leptospirose. Eu não consigo transmitir a leptospirose de pessoa para pessoa. Tem que haver a transmissão através do contato com o animal contaminado, tá? Pela urina dos animais infectados, como roedores, suínos, caninos e bovinos, que no caso é a leptospirose, através da urina desse animal. A infecção humana resulta na não exposição direta ou indireta, através da urina do animal. O animal ele está contaminado pela leptospirose, urina em algum lugar, e aí a gente entra em contato com essa urina, ou através de água contaminada, através de alimento contaminado, ou pela penetração na própria pele, dependendo da fissura que a gente tem ou da abertura que a gente tem na pele, tá? O diagnóstico. Na primeira semana, nessa fase precoce, a gente tem um paciente com leptospirose, que pode ser detectado no sangue, né? E a gente tem esse paciente com leptospirose que pode ser detectado através da urina, tá? Quando o paciente já está numa fase mais tardia, ele começa a eliminar pela urina. Mas na fase principal, aliás, na fase precoce, que a gente chama, você só vai ter essa leptospirose através do sangue, certo? A difteria, a gente falou um pouco da difteria na questão da vacina, que ela vem associada à vacinação de difteria, tétano e coqueluche, né? A coqueluche que é a tosse braba. A difteria, ela é também conhecida como croup, que é a doença causada pela bactéria Bacilo difteríco, tá? É uma doença que acomete principalmente as crianças, por questão da vacinação, que os adultos já estão vacinados, certo? O bacilo diftério, principalmente ele acomete a garganta do paciente, fazendo com que o paciente fique com dificuldade de deglutir, de engolir. Aí vai causar um pouco a perda de peso por conta da não ingesta de alimentos, tá certo? A gente forma uma membrana que causa dificuldade para falar e para engolir. Também conhecido como croup.
é causada pela bactéria chamada de bacilo difterico, tá? É uma doença que acomete principalmente crianças. Esses bacilos diftericos, eles acometem principalmente a garganta e formam uma membrana que pode causar dor no paciente, né? Febre e dificuldade para falar e engolir. A prevenção é feita pela vacinação tríplice viral que protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche, tá? Falando um pouco sobre a meningite. As meninges, né? As meninges estão localizadas no nosso sistema. Elas funcionam como discos, né? Que meningite é a inflamação das meninges. A gente tem a meningite bacterial e a meningite viral. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a meningite bacteriana, que é a meninge meningocócica, tá certo? A meningite é com processo comum, tá? De inflamação das meninges. É uma membrana que envolve e protege o sistema nervoso central. A meninge mais perigosa é a causada por bactérias, né? Conhecida como meningocócica. Inicialmente, a bactéria causa febre alta, vômitos, rigidez muscular, principalmente de nuca. A gente vai levar um pouco sobre esse teste que o médico faz, por exemplo, a gente não tem rigidez de nuca. O paciente que tem meningite, ele não consegue fazer com que o mento chegue ao tórax, tá? Ele não consegue fazer isso por conta da rigidez das meninges na cervical, tá? Caso a meningite não seja tratada, ela é uma das poucas doenças bacterianas que tem um caso de letalidade muito grande, né? O caso de mortalidade muito grande, possam atingir, danificando e podendo levar à morte. Por tal motivo, uma vez diagnosticada com essa meningite, o paciente é rapidamente hospitalizado para que ele faça o uso de antibióticos endovenosos para que trate a meningite, tá? O micro-organismo é transmitido da garganta de uma pessoa para outra. Então, a meningite ela tem uma transmissão de indivíduo para indivíduo. Através da gotícula, da tosse, do espirro, do beijo. A meningite nem sempre é transmitida, né, de forma indireta. A sua maior forma de transmissão é de forma direta, que é de pessoa para pessoa. Os sintomas são falta de ar, calafrio, alterações no estado mental, náusea, vômitos, área cianótica, como os patáquias, né? Forma de circular roxa que fica, erupções, pontos vermelhos, sensibilidade à luz, dor de cabeça e pescoço rígido, que é essa falta do movimento. Aqui, como que a gente faz o diagnóstico de meningite? O médico faz uma punção lá na meninge, coleta o líquido da meninge e manda para o laboratório para analisar, para saber se realmente é meningite. Faz os testes, né, de relação à musculatura, e também eles realizam o teste da coluna, para saber se o paciente tem motilidade ou não na região da cervical. O tratamento para meningite bacteriana deve ser feito em hospital, para o uso da injeção de antibiótico, né, como vancomicina, oxacilina, ampicilina ou gentamicina, dependendo do grau em que a infecção se encontra no paciente. Os indivíduos em tratamento para meningite bacteriana pode ficar internado e 7 dias em isolamento pela questão da transmissibilidade. Após 7 dias de tratamento, ele sai do isolamento porque ele não consegue transmitir mais, mas ainda segue o tratamento pelo menos para voltar para casa até 28 dias, tá? O paciente fica em tratamento, em uso de antibiótico e monitoramento para saber se o paciente realmente ficou curado da meningite. O tétano, a gente tem um tétano neonatal, que é o tétano do RN, e o tétano que acomete pessoas em fase adulta ou crianças. O tétano em RN, ele é transmitido através do materiais não esterilizados e pela contaminação no cordão umbilical do paciente. Já o tétano em adultos, ele é transmitido pelo contato com perfluorocortantes contaminados, como telha, tijolo, ferro, esses materiais que podem estar contaminados pelo tétano. Não é só o material que tem ferrugem, não é só o material que tem ferrugem que é material contaminado. Geralmente o material que não tem ferrugem também é um material contaminado, certo? O tétano é uma doença causadora de bacteriana Clostridium tétano. Essa bactéria é anaeróbica, obrigatória e vive em um microambiente sem oxigênio, então ela não precisa de oxigênio para sobreviver. Como entre as partículas de ferrugem, por isso que muita gente associa o ferrugem ao tétano, tá certo?
Por isso, a contaminação do Plasmodium tetum se dá por conta de ferimentos com perfuração desde ou através do cordão umbilical do recém-nascido, quanto também pacientes em fase adulta através de instrumentais ou de objeto de pérfuro cortantes, tá? Os sintomas do tétano são, além da dor de cabeça, febre, a contração muscular involuntária, quando o paciente não consegue controlar essa musculatura dele, certo? Quando não tratado, o tétano pode atingir também a musculatura independente indevida, levando o paciente à morte, como a musculatura do pulmão, como a musculatura do coração, que são movimentos que são involuntários, onde a gente não precisa estar mandando comando para o corpo para que eles consigam funcionar. Aqui ele mostra a imagem de um paciente em contração muscular involuntária causada pelo tétano. Muita gente imagina que o tétano causa uma ferida sanguinolenta, purulenta, inchada, avermelhada. Na realidade, o tétano não é a questão, não é o ferimento. O tétano é a questão de como esse paciente fica quando é diagnosticado com tétano, que são as contrações. O tétano neonatal. A porta-entrada do tétano neonatal é o cordão umbilical, né? Através do corte do cordão umbilical. Através desse corte do cordão umbilical é que o paciente pode adquirir, sim, tétano neonatal. Em seguida, ocorre a rigidez, né, generalizada dos pacientes, dos movimentos desse paciente, inclusive do pulmão, que é onde o paciente pode evoluir a óbito pela questão da perda desses movimentos involuntários por conta do pulmão, certo? Não tem nenhum sintoma específico, o paciente ele vai ter os punhos cerrados, flexionados, os lábios contraem, tá? E o paciente desenvolve essa contração muscular involuntária. Geralmente, o paciente vai manifestar a partir da 4ª semana de vida. A gonorreia é uma DST, né? Mas também uma doença bacteriana, é uma doença transmitida por bactéria pela Neisseria gonorreia, que ela é transmitida através da relação sexual e através do contato, principalmente através da relação sexual e todos os tipos de sexo, oral, anal, vaginal, retal, tá? E também pelo compartilhamento de objetos íntimos, como calcinha, entre outros, certo? Essa bactéria, ela se aloja no sistema no sistema ginecológico, uroginecológico do paciente, ocasionando nas meninas dor abdominal, dor durante a relação sexual, nas meninas corrimento vaginal e sangramento. O paciente pode desenvolver os dois, o corrimento ou o sangramento, ou pode desenvolver em alternados, um corrimento e um sangramento. Já nos meninos, eles pode subir a infecção, como a gente chama, e se alojar no sistema renal, nos rins, bexiga e uretra, causando sensação de queimação, ardência, urinar, né? Inflamação do pênis, testículos também, e a descarga de corrimento ou plurido no pênis, tá certo? Aí a gente tem algumas imagens que, dependendo do tipo de gonorreia, se for uma gonorreia que for transmitida de mãe para filho durante a gestação, o paciente pode também desenvolver problemas na visão. A sífilis também é uma DST, ocasionada pela bactéria, tá? Que ela causa pústulas na boca, na região da genitália. Ela tem uma relação muito grande com a imunidade. À medida que a sua imunidade está alta, a gente tem mais manifestação, menos manifestação de bolhas. À medida que a sua imunidade está baixa, ela tem menos manifestação de bolha. O tratamento da sífilis é com penicilina benzatina, que é a bezetacil, tá? A gente tem essa manifestação também nos órgãos genitais, tanto masculino como no feminino, tá certo? São as feridas que somem, mesmo sem um tratamento, porque ele tem uma relação com a imunidade. O paciente pode achar que está curado porque não tem pústula, mas ele não está curado à medida que não seja tratado, tá? Geralmente a gestante faz o teste de sífilis para poder não ter um sífilis neonatal a criança, e o tratamento é com bezetacil, tanto no adulto como no recém-nascido. A febre maculosa. A febre maculosa é uma febre transmitida pelo carrapato, tá? Pela picada do carrapato. Pela picada do carrapato, geralmente o carrapato conhecido como carrapato estrela, ele provoca muita dor de cabeça, febre alta, máculas, né, que são as manchas, por isso que a gente chama de febre maculosa, tá, pelo corpo. A doença precisa ser rapidamente diagnosticada e tratada, pois pode evoluir para casos muito graves e principalmente ao óbito,
tá? A febre tifoide é uma febre do tempo do Império, né? É uma febre bem antiga. Ela é causada por uma bactéria chamada Salmonella leprae, tá? A bactéria é transmitida por água, alimentos contaminados, causadores de febre alta, úlceras de intestino, dores abdominais e diarreia. Também é conhecido como febre gástrica, porque ela dá umas úlceras gástricas lá no intestino do paciente, no estômago do paciente. Uma febre intermitente, né? Uma febre tifoide, ela progride de 4 estágios. À medida que o estágio vai aumentando, a febre também vai aumentando. No terceiro estágio, a febre se torna muito alta, né? Fazendo com que o paciente até desidrate. Se for criança, idoso, que tem uma facilidade de desidratação muito grande, o paciente pode desidratar e evoluir a óbito por conta da desidratação. Botulismo, ou a toxina botulínica, né? Como a gente chama. Ela é uma bactéria que é transmitida diretamente por alimentos contaminados. A bactéria produz uma toxina que atinge o sistema nervoso, produzindo vômitos, fraqueza muscular e aumenta progressivamente. A fraqueza pode levar à sua paralisia e, consequentemente, a uma parada cardiorrespiratória. Para evitar, é necessário o tratamento hospitalar. Por tais motivos, é importante consumir alimentos com cheiro. Não é bom a gente consumir alimentos que você acha que estejam estragados ou os alimentos embutidos e enlatados que tenham latas em má formato de conservação. Essa má formação de conservação da lata, ela pode ser sim um agente transmissor da toxina botulínica. Ela causa pela intoxicação alimentar. O diagnóstico é feito pelos sintomas, sinais e sintomas característicos e pelo exame laboratorial. A gente trata a toxina botulínica com soros e antibióticos em rede hospitalar. Não dá para fazer o tratamento dela em domicílio. A peste, né? Como a gente chama de peste negra, peste bubônica, tem vários estilos, tem vários tipos. Ela é uma doença, a peste bubônica, potencialmente fatal, né? Causada por uma bactéria. A gente tem, então, duas doenças muito fatais, que é a peste e a questão da meningite. As diferentes tipos de peste bubônica incluem a forma comum, que se espalha por ratos e pulgas, e essa peste era formada por uma sepse, né, que é a infecção generalizada. A bactéria infecta o ser humano através dos insetos e faz com que esse paciente desenvolva uma infecção generalizada, uma septicemia, por conta da peste. Para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre as infecções de pele, que a gente tem a celulite, a foliculite e o impetigo e as fervuras. A celulite é uma infecção da urolose vermelha, né? Fica um pouco quente ao toque, ocorre com maior frequência nos membros inferiores, principalmente nas pernas. A foliculite é o excesso de pelo no mesmo poro ou no mesmo pilulo, tá? No mesmo folículo. Eles causam infecção através de pústulas com secreção purulenta, associados e inadequados. O impetigo provoca úlcera nas feridas, mas principalmente em crianças em idade pré-escolar. E as fervuras são profundamente doenças de pele que começam no folículo piloso, tá? E aumenta. Aqui a gente tem celulite, erisipela, celulite. Aqui a gente tem a foliculite. E aqui a gente também tem a celulite. Os antibióticos, né, que são os principais agentes, que tratam as bactérias. Nós temos um problema com a automedicação e com o uso indiscriminado de antibiótico. Com o uso indiscriminado de antibióticos, as bactérias vão se tornando super resistentes e os antibióticos vão diminuir no amplo espectro, ou seja, eles vão diminuindo a capacidade de atingir o maior número de bactérias possíveis, tá? Um dos pontos altos da medicina moderna tem sido a luta contra a infecção bacteriana, um tratamento vital e poderoso que pode emergir na luta contra a infecção bacteriana, o que salvou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, tá? A gente tem o desenvolvimento dos antibióticos nas décadas principalmente no início da década de 40, houve o desenvolvimento desses antibióticos. Devido à sua potência, os antibióticos foram amplamente utilizados e, infelizmente, às vezes mal utilizados, que é o que acontece. A mãe começa o tratamento do antibiótico com 48 horas que o paciente... Em 48 horas do uso do antibiótico, o paciente já apresenta uma melhora significativa,
como a diminuição dos sinais e sintomas, e o paciente suspende o uso de antibiótico por conta própria. Só que o antibiótico não conseguiu destruir 100% das bactérias e elas vão se tornar mais resistentes porque já entraram em contato com esse antibiótico, certo? Como resultado, começarão a surgir de algumas bactérias resistentes e ameaçaram a saúde e o bem-estar de mais de metade da população que precisa de uma UTI ou de um centro cirúrgico, onde a gente encontra a maioria das bactérias resistentes. Esses antibióticos que a gente encontra em solução, que são diluídos de pó, eles precisam ser armazenados refrigerados, tá? E você tem que terminar o ciclo do antibiótico, ou de 7 ou de 14 dias, conforme a prescrição médica. Para finalizar, a gente vai ter uma atividade que vai ser entregue na sexta-feira. Quais as medidas preventivas para a cólera? Qual o tratamento para o tétano? Quais as formas de transmissão da gonorreia? E quais as formas de tratamento para as principais doenças bacterianas? E descreva o ciclo da coqueluche. Bom final de semana para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até semana que vem.